O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota e hoje um convidado muito especial, Neto Moraes, está aqui visitando a AP. Conseguimos fechar a agenda. Diretamente do futebol, né, Carlão? Sim, né? mais um, né? Esse futebol já tá assim, proporcionando ao AP, né, muitos podcasts, né, porque tem muitas pessoas assim, interessantes com histórias muito legais. Então vamos fazer o nosso brinde. Porque Neto Moraes, ele é consultor, gestor, especialista em clínicas. Clínicas odontológicas. Então a gente vai aprofundar, mas antes de a gente chegar nas vias de fato, a gente quer conhecer um pouquinho de você, da sua história. Maravilha. Da onde veio, né? Isso aí, as origens. Bacana. Bom, primeiro agradecer vocês aí pelo convite. O futebol realmente está rendendo aí uma turma bacana aí para fazer um bate-papo, né? Bom, vamos lá. Eu sou nascido em Goiás, no estado de Goiás, mas vim para cá, para Volta Redonda, com 1 ano e meio. Desde então, estou aqui, mas já morei em outras cidades, outros estados, e acabei voltando para Volta Redonda. Tenho 38 anos e estou aí na luta. Agora na odontologia. Que nasceu em outro lugar, veio para Volta Redonda, foi para outro lugar e voltou para Volta. Aqui tem um rima, né? Exatamente. Eu morei em Santos, morei em Resende, Barra Mansa e acabei voltando para Volta Redonda. Mas, assim, gosto daqui muito, mas onde a vida levar, a gente vai. É uma cidade próspera. Sim. Acho que, assim, pelo menos para mim também, né? Tanto para mim, ninguém daqui é de Volta Redonda. Ninguém aqui de Volta Redonda, né? Só o Fernando que tá ali nos bastidores, né? Nasceu aqui, mas também foi para fora, morar fora. Eu tenho uma irmã mais velha, né? A minha irmã nasceu aqui e eu nasci em Goiás. Então seus pais eram daqui, foram para lá? Meus pais são do Nordeste. Aí meu pai trabalhava nessas empresas que correm trecho e tal. Aí ele veio para Volta Redonda, na época da CSN. Minha irmã nasceu aqui. Aí ele foi transferido para Goiás. Aí eu nasci em Goiás. Depois a gente voltou para Volta Redonda de novo. E aí até desde então tô em Volta Redonda. Saí, como eu falei, e voltei, mas acabei voltando sempre volta para cá, né? Gosto daqui. E de estudo, assim, o que você fez, assim? Bom, formação. Eu sou formado em administração de empresas, né? Já tem 12 anos, pouquinho tempo já. E assim, desde então, quando eu comecei a fazer a administração de empresas, né, já te dá aquele tino ali de empreender, de já querer montar sua empresa e tudo mais. Então, depois que eu casei, eu fui montar um restaurante com a minha esposa. A gente resolveu empreender, montamos um restaurante de comida japonesa. Na época eu morava em Pinheiral, mais uma cidade também. Isso que eu ia perguntar, onde que uma cidade. Porque Pinheiral a gente parece, de Volta Redonda, fala que Pinheiral nem parece cidade. Parece um bairro, do lado, do lado. E aí ela morava lá, eu fui morar com ela, aí a gente foi e montou um restaurante. Lá em Pinheiral? Lá em Pinheiral. É mesmo? Que bacana. Aí fomos fazer curso em São Paulo, de sushi man, não sei o quê. Não sabia disso aí, não. Não, faço umas comidinhas japonesas bacanas. Legal. Aí a gente empreendeu, então montamos um restaurante, deu certo por alguns anos, e aí depois eu fui para a área de odontologia através de um amigo, que já era... foi o cara que me colocou na vida profissional quando eu estava entrando na faculdade. O cara veio de Santos para Volta Redonda, eles montaram uma empresa aqui, era a primeira filial no estado do Rio. Aí eu conheci ele me contratou, aí a gente fez uma amizade bacana. Aí depois de longos anos, a gente se reencontrou porque ele estava trabalhando nessa rede de clínicas. E aí na época o restaurante já estava indo meio que mal das pernas, aí eu falei, vou voltar ao mercado de trabalho. Aí eu comecei a ver que ele estava muito aqui na época, o Facebook estava mais na moda do que o Instagram, né? Aí eu vi muitas postagens dele em Volta Redonda e tal, e eu falei, cara, eu tô aqui do lado, falei, a gente não se encontra para tomar uma cerveja, o que tá acontecendo? Eu falei, onde você tá? Aí ele falou, cara, eu tô trabalhando na rede clínica, então tô rodando várias cidades e tal, e Volta Redonda é uma delas. Aí eu falei, pô, bacana. Aí, conversando com ele, eu falei, pô, cara, quero voltar pro mercado de trabalho. Aí ele falou assim, se você quiser trabalhar aqui na rede, eu consigo alguma coisa. Eu falei, vamos embora. Aí foi quando eu entrei, de fato, na gestão de clínicas odontológicas. Foi em 2016. Mas nunca tinha mexido com isso, assim? Nada. Não, tava em outra vibe de comida japonesa, de sushi. Foi entrar no mercado já, e era, assim, um modelo de franquia ou não?
se tornou um modelo de franquia, né? Mas começou ali. Com ele, verdade, ele assim, fundou. Não. As clínicas elas já existiam, né? Porque assim, a rede de odontologia antigamente era muito clínica popular. Então, assim, o cara te chamava para ser sócio, vamos abrir uma clínica aqui. Aí abriu uma clínica, aí começava a dar certo, e você era dentista, ele também. Aí ele falou, cara, então vamos abrir outra na cidade do lado? Aí o cara saía, e assim eles foram expandindo. Eles iam alternando atendendo. Exatamente, eles foram expandindo. Só que assim, tudo clínica popular. Quando o cara parava para ver, tipo assim, o cara já estava com 20 clínicas, né? Os sócios, os amigos, vamos supor, nós três aqui éramos amigos e dentistas, e aí a gente começou a montar muita clínica. E aí quando a gente parou para ver, cara, a gente está com 20 clínicas, né? Mesmo você sendo só sócio investidor, mas o cara que estava lá na ponta atendendo era o cara que trabalhou com você, fez um dinheiro, e aí você deu a oportunidade para ele abrir uma clínica numa outra cidade. E aí, quando os caras foram ver, cara, a gente está com mais de 20 clínicas, então vamos franquear, né? E aí foi quando eu entrei no projeto. Eu entrei exatamente no projeto, os caras na época estavam com 30 e poucas clínicas, e eles falaram assim, não, vamos franquear. E aí eu entrei exatamente na época que eles estavam... Transformar em modelo de negócio. O modelo de negócio já com uma consultoria especializada em franquia, e aí eu entrei exatamente para trocar a roda do carro com o carro andando. Então pensa. Isso é bom, isso aí pra gente é uma delícia. A gente sabe bem como que é. Exatamente, então assim, a dificuldade muito maior, né? É diferente você construir uma marca de franquia, e aí você vender uma franquia do zero, e aí a pessoa acreditar no projeto, e aí você, beleza, então vamos montar, e você monta do zero. O problema é quando você já tem 30 e poucas clínicas, para trabalhar isso, né? Reposicionar. Tipo assim, e todo mundo já está acostumado com aquele processo, e você entra e fala assim, agora tudo que você sabe vai mudar tudo. Vai mudar tudo, então esquece. Não tem mais o que. Você não vai mais fazer o que você estava fazendo. Aí a pessoa, como assim? Do dia para a noite? Do dia para a noite. E aí foi quando a gente fez um modelo de franchise mesmo da Amigo Odontologia, né? Que é a rede. Mas aí ela perdurou por alguns anos, e aí depois os próprios donos não quiseram expandir a nível nacional, né? Porque, principalmente por causa do custo e tudo mais, e aí eles seguiram em caminhos diferentes. Aí a gente deixou de ser franquia. Só que como as clínicas já tinham trocado a bandeira, né? Porque as clínicas existiam, como eu falei, e elas já tinham uma bandeira, né? Então tinha uma marca e tudo mais. A clientela não mudou, né? Mas a identidade visual, tudo, nome, tudo isso mudou. E aí as clínicas que já tinham trocado a bandeira, a gente meio que, né, formou aquele grupo ali empresarial, que a grande maioria continuava sendo sócio, e a gente ainda tem um poder ali de equipe, tem um poder ali de franquia, né, mas não sendo franquia em si, é um grupo empresarial, vamos dizer assim. Mas teve que reposicionar de novo, criar uma outra... outra marca não. Continuou com o mesmo conceito ali, só mesmo a questão administrativa ali que mudou. Exatamente, Então, assim, hoje a gente tem uma força do grupo, né, mas não tem o modelo de franquia para poder expandir. Se um dentista está ali com a gente trabalhando há muitos anos, fala assim, cara, eu quero abrir uma amiga na minha cidade. Eu sou de outra cidade, quero abrir uma amiga na minha cidade. Não tem aquele modelo para o cara ir lá e abrir a clínica. Até é possível, mas... é bem mais dificultoso do que na época de franquia, né? E nessa experiência aí, no caso, você pontuou essa questão de cada um, né, de repente seguir rumos diferentes, mas qual foi o maior desafio dentro desse escopo de trabalho que vocês tiveram, que fez com que vocês tivessem que mudar esse viés todo aí? Então, o maior desafio, assim, na minha opinião, foi exatamente conseguir mudar toda a estrutura, o processo todas dentro da clínica, que já existia, assim, estava bem sólido em muitas clínicas, que tinham clínicas com 5, 6 anos de funcionamento já. Hoje, a de Volta Redonda, por exemplo, tem 10 anos, né? A gente esse ano completou 10 anos de funcionamento. Então, fazer a mudança de todo o processo dentro da clínica foi muito difícil. E, inclusive, porque, com os colaboradores ali? Principalmente com os colaboradores, porque imagina as secretárias, os dentistas que estavam acostumados ali com um processo de trabalho, e do dia para a noite você chega e fala, olha, pessoal, a gente vai fazer um treinamento, porque agora vai ser assim. O jeito que você fazia agora está errado. Exatamente, assim, não mudou tanta coisa, a gente aprimorou mais processos administrativos, né?
regras, normas. Mas profissionalizou ainda mais. Exatamente. Então, acho que isso às vezes impacta um pouco, até isso é cultural. Muito. Porque quem já vem do modelo antigo de negócio traz muita coisa, né? E quando você quer aplicar, não, agora você tem que seguir uma norma, uma rotina, um fluxo, isso é um pouco recebido às vezes meio com resistência. Muito, muito. Principalmente porque assim, quando a gente está falando assim de recepção, da equipe auxiliar, é mais fácil porque elas entendem que assim, poxa, é o meu trabalho, eu preciso disso, e então se está falando que eu tenho que dançar conforme a música dessa forma, beleza. O mais difícil foram os dentistas, porque assim, o cara ele está acostumado, ele se formou para arrumar dente. Então ele senta na cadeira, senta no mocho, como a gente fala, e ele quer arrumar dente. Então se ele arruma dente preenchendo uma ficha de uma forma, para ele, assim, já começou a trabalhar dessa forma, para ele mudar a forma de preencher a ficha, é uma outra ficha, ele já, não, tá tudo errado, mas agora eu tenho que preencher contrato, mas agora eu tenho que fazer isso. Então, assim, o dentista ele não estava preparado para se profissionalizar de uma forma diferente, porque, assim, nem ele sabia o quanto de risco ele estava correndo fazendo do jeito que ele estava fazendo, Porque, assim, risco que a gente fala jurídico, de biossegurança, enfim, de várias outras coisas. Porque para ele ali aquilo era muito no automático. O paciente chegava, ele sentava na cadeira ali, já mexia no dente, marca semana que vem, marca mês que vem. Era mais prático, né? Exatamente. Mas quando você profissionaliza, mais complexo fica, porque você precisa seguir protocolo, tem toda uma exigência para isso. Padrões, tudo, né? Exatamente. Assim, e fora que a gente tinha uma cultura muito entranhada de clínica popular, que é aquela clínica que está super lotado de gente, eles falavam assim, o negócio está dando certo quando você entra na clínica e tem 40 pessoas esperando. Aí você fala, cara, a clínica está bombando, né? Mas só que o financeiro mesmo daquilo, eles não sabiam, né? Porque eles não tinham noção. Não é garantia, né, de ter um paciente que vai ser sustentável. O negócio ter lucro, né? E aí eles não sabiam, cara, se a gente encurtar esse processo aqui, se a gente melhorar esse processo aqui, a gente vai ter um lucro maior, porque a gente vai economizar com isso, vai economizar com aquilo. E aí vendo processo por processo. Exatamente, a gente teve que destrinchar tudo, processo a processo, e aí mexer em todas as partes. E a mais dificultosa foi com os dentistas, né? Porque a parte linha técnica, de frente ali, né? Exatamente, porque assim, o dentista estava acostumado a fazer o feijão com arroz, e aí do dia para noite ele teve que mudar o cardápio. Aí então assim, eles ficam com um bug, né, na cabeça, achando que ele não vai conseguir fazer aquilo. E é muito engraçado porque assim, depois que quando a gente chegou com todo esse modelo, a gente teve muita resistência. Eu, por exemplo, quando eu fui contratado, né, quando o Caetano, que é o amigo que me chamou para trabalhar, ele falou assim, cara, eu tenho uma proposta para você, só que assim, é um pouco diferente. Não, vou ouvir. Qual é a proposta? Ele falou, você vai ser gerente em 2 clínicas. Eu falei, beleza? Só que é uma em Volta Redonda e uma em Resende. Eu falei, beleza? Como que vai funcionar essa logística? Não, pode ficar tranquilo que a gente vai definir uma logística uma semana numa clínica, outra semana na outra, uns dias numa clínica, outros dias na outra. Eu falei, cara, será que vai dar certo? Ele falou, não, confia em mim que vai dar certo. Eu falei, não, então tá bom, você tá falando. Aí eu fui conhecer o Thomas, né, que agora é meu sócio em Volta Redonda, e o Thomas tranquilão, né, aquele dentista que era focadão, atendeu o dia inteiro, 30 pacientes, beleza, é isso, e ele tinha uma sociedade em Resende, que eu fui trabalhar em Resende também, então fui conhecer o sócio de Resende. Aí no dia que eu conheci o sócio de Resende, ele e o Caetano, o amigo, brigaram na minha frente. Pra que eu preciso de gerente? Vocês estão ficando malucos, esse negócio de franquia, que não sei o que, que não sei o que. E eu fiquei assim, cara. Acabei de chegar na parada. Já chega ali, já no quase que cutucando o Caetano na fogueira. Bora, esse cara vai bater na gente aqui, cara. E aí, assim, e o bacana da história é que depois eu fui morar em Resende, aí então fiquei mais tempo com esse dentista. E assim, aquele dentista meio raizão do interior de São Paulo, aí foi, bem chucrão, né, amaciando ali. A gente conversava muito, ele me escutava muito, eu falava assim, cara, o nome dele é engraçado, é Janiel, todo mundo fala que chama de Daniel, mas é Janiel. Eu falo assim, Janiel, cara, você tem muito potencial, cara, pô, você tem que fazer isso, que o negócio vai dar certo. Eu falei, vocês têm que acreditar, porque a gente está acreditando, e assim, não tem como dar errado, cara.
Porque, assim, o modelo de negócio hoje já funciona? Pô, legal, funciona. Então, se a gente aprimorar um monte de processo, vai melhorar ainda mais, vocês vão ter mais clientes com mais qualidade, você vai trabalhar menos, você vai ganhar mais dinheiro. Cara, eu só acredito vendo. E hoje, assim, Resende é uma das clínicas que mais se destaca na rede. Então, assim, ele virou a chave, legal. Comprou a ideia. Não, e ele comprou a ideia, virou a chave. É um cara hoje que era tipo igual o Thomas, que é muito tímido. Ele não gravava vídeo. Hoje, você vê ele ele tem outdoor em Resende com a foto dele. Ele faz vídeo pro Instagram, assim, pega o celular e começa a gravar o vídeo e tal. Então, assim, ele se desenvolveu muito. E toda vez que a gente se encontra, ele fala, pô, Chico, ele só me chama de pô, Chico, cara, se não fosse você, cara, aqui, o Caetano, eu falei, tá vendo? No dia que você me conheceu, eu achei que você queria me bater, cara. Então, assim, a primeira impressão não foi legal. Não, nem um pouco. Principalmente que depois o Caetano bateu o pé e falou, não, cara, ele vai trabalhar aqui, não tem outra opção. E aí, na primeira semana que eu fui pra lá, eu falei, pô, o que eu vou arrumar, né? Aí eu falei, aí com um jeitinho a gente foi lá e conseguiu. Não, e depois você acabou não pensando como ficaria sem você, né? Agora você virou essencial depois disso, né? Porque então. Você virou a chave ali que ele precisava que fosse virada ali na hora. Exatamente, Aí depois eles viram que, assim, cara, sem um gestor, sem um gerente dentro da clínica, era muito mais difícil. Porque tem muita parte burocrática, administrativa. O olhar é mais macro mesmo. Né? E uma curiosidade, conhecia nada de odontologia. Nada. Então, isso que eu ia perguntar, como é que você entrou nesse mundo, o que você fez para poder estar por dentro e tal. Ou até se, tipo assim, teve alguma coisa que, pô, isso aqui funcionar no restaurante, vai funcionar aqui também. Exatamente. Assim, não. É mais, eu acho que um toque particular, né, do que funcionava. Mas, assim, eu saí, tipo, eu trabalhava com sushi, que eu também não sabia nada, fui aprender. Aí, quando eu entrei para odontologia, não sabia nada. Falei, cara, eu preciso aprender, né? Então, comecei a ver vídeo no YouTube, comecei a seguir pessoas no Instagram que tinham um conceito bacana na odontologia, colava muito nos dentistas, perguntava pra caramba, ficava atrás dos dentistas, cara, o que é isso, o que é aquilo, como é que funciona isso e tal. Aí começava a ver uns vídeos de cirurgia, até que eu não tinha muito estômago para ver, mas não, tem que ver, eu tenho que saber e tal. Aí fui me desenvolvendo, mas ali fui meio que autodidata, né? Fui buscando ali o conhecimento, colava muito com os dentistas para aprender, participava de tudo, tipo assim, vai ter um treinamento em tal lugar, vou. Vai ter uma live de fulano de tal, vou assistir. Vai ter um curso de não sei o quê, vou fazer. Então, eu fui buscando ali todas as alternativas que eu tinha ali para aprender, porque eu falei, cara, eu estava no mercado que eu tive que aprender a trabalhar com comida japonesa estava na moda, todo mundo queria, né? Então tinha um monte de restaurante, aí, cara, o que você tem que se destacar? Fazer uma comida boa, de qualidade, né? E aí eu falei, agora com o odonto é a mesma coisa, né? Então, assim, além de trazer a parte de gestão, né, ali o toquezinho ali que você tem que ter ali em lidar com pessoas, né, em lidar com financeiro, com todos os processos ali de administração, ainda ter que saber odontologia, né? Aí foi um pouco difícil. Só não também. Fez procedimento ainda, né? Não posso. Mas se precisar, você sabe. Se precisar, eu sei. Teoria, você gabaritou ali. E às vezes, assim, depois disso eu fui para franqueadora, quando rolou a franquia, né? E aí eu conversava muito com os dentistas chegavam para mim e falaram assim, mas você é dentista? Eu falei, não. Então por que você está falando isso? Mas porque eu sei, né? Então, hoje ainda converso com alguns dentistas, eles acham que eu sou dentista. Uhum. Mas é porque eu fui lá buscar, estudar, até hoje. Dia a dia ali também. Exatamente. Até hoje, assim, eu tenho um dentista lá na clínica que é o cirurgião que faz implante, né? Então, a gente discute muito casos dos pacientes dele. Então, eu vejo muita tomografia. Então, hoje eu vejo uma tomografia, eu já até sei o que ele vai fazer. E então, acerta ali. E ele fala assim, é isso daí. Às vezes ele quer dar contar uma vantagem, ele fala assim, não, é mais ou menos isso, mas eu vou fazer assim. Mas assim, eu já consigo diagnosticar um caso ali numa tomografia tranquilamente. Só de olhar, que você fez. Exatamente. Mas assim, diariamente discutindo, né? Então, assim, e aí depois quando eu entrei num processo de troca de marca ali, da franquia mesmo, de implementação da franquia, e aí quando a franquia surgiu, eles montaram um escritório em Campinas e tal, para poder expandir, e aí eu fui trabalhar na franqueadora, né? Então, eu saí da gerência das duas clínicas e fui trabalhar na franqueadora.
E aí eu era um consultor de 15 clínicas, eu passei de 2 para 15. Então eu rodava 3 estados, visitando 15 clínicas diferentes. Foi só subir no nível ali da dificuldade. Exatamente, porque aí assim, eu chegava numa clínica e assim, você chegar numa clínica, 90% da clínica é formada por mulheres. Aí recepcionista, gerente, dentistas. Aí eu chegava assim, todo mundo queria falar comigo. A secretária queria falar mal da gestora, a gestora queria falar mal de todo mundo, as dentistas queriam falar mal da gestora. Então, eu ficava assim, calma, gente, tinha que calma. tratar isso tudo. Né? E assim, e além disso, você ainda tem que trabalhar com as barreiras, né? Os preconceitos, né? Então, você tem que chegar numa clínica... Até o fato de não ser dentista era um empecilho? Muito, porque assim, às vezes você fazia uma reunião com os dentistas, falava assim, olha, vocês estão fazendo isso de procedimento, mas não é assim, assado, e tipo, o cara ficava olhando. Cara, quem é você para falar o que eu estou fazendo ou não? Porque você nem dentista você é. Né? Mas a gente estava olhando, era a forma de trabalho que estava errada, né? Não era a parte técnica, era a parte gerencial do negócio. Né? Exatamente, e estratégico também. Então, assim, tinha muita coisa que a gente discutia, falava assim, cara, o que você está vendendo um procedimento que é muito caro, muitos procedimentos que são muito caros, avaliando muitos procedimentos que são muito caros para um paciente que não necessita. Então, assim, tá muito errado. Né? Então, aí fora o fato de você chegar, falar com um dentista, um homem, né, às vezes trocava uma ideia mais aberta, e chegava para uma mulher dentista, ou para uma secretária, para uma gestora, e ela chegava chorando. Mas, e agora? Tem que ser meio que psicólogo. Que aí como é que eu vou lidar com a situação? E assim, estados diferentes, cidades diferentes, cada costumes diferentes. Que loucura, hein? Muita loucura. E como é que você geriu o seu tempo, suas agendas aí para poder dar conta? Então, eu ficava... Sendo que você também, família. Já era casado. E aí, como é que você organizou isso aí tudo? Não, foi bem difícil, porque assim, eu ficava praticamente 3 semanas fora de casa e 1 semana em casa. Né? Aí, às vezes que eu ficava em casa, eu vinha para a clínica em Volta Redonda. Porque era tipo assim, quando eu saí das 2 clínicas, a gente contratou gerentes diferentes para ficar nas 2 clínicas. Então, como eu morava em Volta Redonda, então eu ficava mais na clínica em Volta Redonda ajudando a apagar os incêndios, né, a resolver os problemas e fazer os fechamentos que a gente tinha que fazer das outras clínicas. Então, assim, era corrida, eu viajava 4.000 quilômetros por mês, mais ou menos. Então, assim, era estrada. Era um trabalhar embarcado sem estar embarcado. Exatamente, né? E assim, a sorte é que eu não tenho filho, né? Então, a esposa ficava em casa, mas a gente, né, com aquela toda dificuldade, ela entendia e tal. E depois ela foi até trabalhar na clínica, em Volta Redonda, ficou lá na clínica 5 anos. Nossa, me ajudou pra caramba. Ela só saiu porque ela foi começar a trabalhar com... Quis partir pro personalizado. Minha esposa é assim, cara. Ela cisma, ela já fez de tudo. Desde quando eu conheço ela, nossa, ela já fez um tanto de coisa. E ela tava com você no restaurante também. Tava comigo, não, ela que levou a ideia. Não, vamos fazer isso aqui, não sei o quê, vamos dar certo, que vai dar certo. Não, beleza. Ela é ariana? É ariana. Tá explicado, né? A ariana é assim, né? Porque a gente pega e faz. Enquanto a gente não faz, a gente cisma. Não, ela já... Eu me identifico. Eu já perdi a conta de quantas coisas ela já quis fazer. A gente tá junto tem 12 anos, já perdi a conta de quantas coisas ela quis fazer. Aí, assim, o que perdurou mais foi o sushi e agora a parte do personalizado, que ela já tem uns 3 anos. Inclusive a mochilinha do Lucro, um monte de coisa. Já tem os materiais aqui. Depois põe no Instagram, né? Ali na descrição ali pra fazer vamos fazer uns brindes pro podcast. Aí, ó, eu gostei da ideia. Isso é legal, aí, bacana. Não, mas aí agora ela tá folgada. Aí ela saiu daqui, tipo assim, ela trabalhava na clínica e começou com personalizado e eu falava assim pra ela, falava assim, ano que vem eu vou sair. Não sai não, que eu preciso de você. Ela me ajudava muito e tal. Ela, não, vou sair. Eu ficava segurando. Aí esse ano não teve jeito. Esse ano ela resolveu sair. Não conseguiu segurar. Exatamente. Aí depois disso tudo, né, depois da franquia, dessa loucura toda e tal, aí o pessoal resolveu acabar com a franquia. E aí a gente ficou mais... Aí, tipo assim, eu fui pro home office antes da pandemia. Então, tipo, eu viajava 4.000 quilômetros, aquela rotina de viajar, às vezes aeroporto, às vezes estrada, e aí os caras chegaram e falaram assim, a partir do mês que vem vocês não vão viajar mais. Falei, beleza, o que a gente vai fazer? Não, vocês vão trabalhar em casa. Tá. 2019, isso? 2019, antes da pandemia. Aí, tipo,
Dezembro a gente fez a última viagem, em janeiro em casa. Eu enlouqueci, cara. Eu nunca tive nada assim, nenhum sintoma de depressão. Eu acho que, na verdade, eu nem sei se eu tive ou não e tal. Mas eu falei, cara, eu enlouqueci. Eu vou enlouquecer. Mas você todo com uma dinâmica ali de trabalho e, assim, e o contato ali. Eu exatamente. também sou muito parecido com você. A gente viveu isso, né, meados da pandemia, e bate essa angústia. Porque eu falei, nós somos os últimos a sair para ficar em home office, e eu fui até o fim. E eu fiquei, e fomos os primeiros a voltar também, que eu falei, não, assim que puder voltar, porque eu também estava nessa vibe aí que você falou. Não, e assim, foi difícil, tanto para mim quanto pro pessoal das clínicas, né, porque até então eles ficavam, com você lá. Eles ficavam esperando a nossa visita para resolver todos os BOs que eles podiam juntar, para a gente resolver. Né? Então a gente ficava, às vezes eu ficava 2, 3 dias dentro numa cidade, né, apagando os incêndios, resolvendo os problemas, e assim, ajudando, cara, numa coisa simples, por exemplo, vigilância sanitária vai vir aqui, o que eu preciso fazer? Cara, vamos pegar aqui a notificação para a gente ver o que precisa fazer. Aí eu orientava a pessoa, nossa, ainda bem que você veio. E aí, às vezes alguma coisa básica. Exatamente, bem básico, tinha coisa assim, bem básica, porque o pessoal ainda estava em treinamento, estava todo mundo assimilando aquele negócio de franquia, como que eu tinha que trabalhar, de você ter um consultor ali chegando na clínica para saber se o uniforme das secretárias estava em dia, estava ok, se a identidade visual da clínica era essa mesmo, se eles não tinham mudado nenhuma vírgulazinha ali, então todo mundo ficava esperando. E aí, de repente, esse mês não tem mais visita, a pessoa, e agora? Então agora vai ser online, a gente vai fazer reunião online. Cara, mas não dá, eu preciso de você aqui. Então foi bem, cara, eu fiquei adaptar ali. Não, eu fiquei assim, 6 meses em casa, e aí você começa. O sofá tá ali, aí você fala, pô, vou almoçar, eu vou tirar um cochilo. Aí você começa a procrastinar, aí você começa a perder prazo. Não desenvolve. Ou então, por exemplo, nesse meio tempo, eu sei porque eu vivi isso também. No meio de uma aprovação e outra, o que você faz nesse tempo, né, ocioso, né? Assim, e como que você mostra resultado para a tua equipe? Você fica caçando o que você vai O que me dava nervoso era ir no banheiro. Eu falei, quer ver, ninguém me ligou até agora. Eu vou entrar no banheiro, vão me ligar, vou falar lá, tá dormindo. Não tá trabalhando. Eu ficava com essa noia. Eu terminava o dia muito mais cansado por essa... o cansaço mental, né? Mental, exatamente, por essa cobrança. Não, eu preciso desse contato com pessoas, estar ali interagindo. Por mais que a gente tivesse contato por telefone o tempo todo, era o tempo todo ligação, aí faz uma videochamada e tudo mais, mas assim, você estava ali dentro da sua casa, e aí a minha esposa saía para trabalhar na clínica, ela ia para a clínica de manhã cedo, só voltava no final do dia, eu ficava o dia inteiro em casa. Aí eu ficava assim, cara, acordava, começava o trabalho, aí tinha algumas coisas para fazer, vou fazer o almoço. Que aí eu mesmo ia fazer o meu almoço, aí almoçava. Aí tirava um horário de almoço, aí daqui a pouco, aí você começa, nossa, aí começa a neura, cara. Eu fiquei 6 meses muito neurótico. E aí foi quando o Thomas estava sem gestor na clínica, o Thomas passou por alguns problemas lá na clínica, ele me ligou, ele falou assim, cara, vem aqui, eu quero te fazer uma proposta. Aqui em Volta Redonda. Aqui em Volta Redonda, Aí cheguei lá e ele falou assim, cara, não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais lidar com os pacientes. Tem uns pacientes problemáticos e não tô aguentando mais lidar. Vou fazer o seguinte, cara, já conversei com os sócios, a gente vai abrir mão aqui de 10%, uma parte aqui para dar 10% para você paga trabalhando e você vai ser sócio e vai tomar conta de tudo aqui. Ele falou, quero só ser dentista. Quero atender, não quero... de gestor, não quero saber. Não quero lidar com problema de paciente, de secretária, de trabalho que não foi feito. Ele falou, quero só ser dentista. Você topa? Falei, cara, na hora. Pensei 2 vezes. Falei, vou sair de dentro de casa. Na sua cidade, saindo de casa. Você falei, vou sair de dentro de casa, vou voltar a ter aquela dinâmica ali. E assim, aí eu aceitei, aí fui para a clínica e continuei fazendo a consultoria nas outras clínicas. Então eu ainda fiquei mais ou menos 1 ano ainda, gerenciando a clínica de Volta Redonda e fazendo consultoria para as outras 14 clínicas, porque Volta Redonda fazia parte da minha carteira. Né? Então, e continuava no teleatendimento ali, mas dentro da clínica. Mas assim, uma dinâmica totalmente diferente. Aí você saía da clínica, você saía de casa, ia para a clínica, tinha aquela rotina. Tem uma rotina. Não, aí foi assim, totalmente diferente. Aí depois eles desfizeram de vez a franqueadora, né? Aí acabou, agora eu tô só
gerenciando Volta Redonda mesmo, junto com o Thomas, né? Então ali tá o desafio diário agora da gente fazer a clínica bater as metas, cumprir ali com tudo que a gente precisa cumprir, cara. E aqui é uma clínica só hoje. Hoje você trabalha na clínica, pode falar até o nome, tá? É na Amigo Odontologia. Amigo Odontologia. E aí concentra todo esse trabalho lá. Então você vai desde a parte administrativa em si, mas também você cuida da parte de marketing, posicionamento. Sim. Então você... né, o marketing ele entrou na minha vida já bem... quando eu era adolescente ainda. Estava no ensino médio. Tinha um amigo que mexia muito com CorelDRAW e tal, e aí eu comecei a mexer também. Então, assim, aí eu comecei a entrar mais para esse ramo do marketing. Hoje, as redes sociais da clínica de Volta Redonda sou eu que administro. Algumas clínicas eu faço consultoria de marketing e algumas eu faço até campanhas, faço ali especializado em odontologia. Especializado em odonto. Marketing odontológico. Só focado para odonto. E até foi bacana você tocar nesse assunto, porque hoje a gente vê um quantitativo de clínicas enormes. Muito grande. Com várias características, né? Desde essas populares. São as franquias, até quem está começando, quem está entrando agora no mercado, né? Como é que você vê esse cenário? Porque hoje a gente vê, ao mesmo tempo, que tem pessoas que estão bem, outras não estão tão bem, apesar de serem franquias, enfim. O que você acha que é o mais difícil ali e qual seria o melhor cenário? Por exemplo, se você pudesse dar aqui uma dica de solução para quem precisa dar esse up que você deu aí e você proporciona aí para os seus clientes aí. Então, assim, a odonto, assim como outras profissões no Brasil, né, como o direito, né, são muitos advogados. Médico, a gente fala que tem muito também, mas médico, quanto mais, melhor, né? Mas, assim, a odonto, a gente fala um pouco que ela meio que se prostituiu, porque tem muitas clínicas, tem muitos dentistas se formando no dia a dia, e é uma classe que não é unida igual, por exemplo, os médicos. É uma classe, né, que, assim, se o seu concorrente ele puder ser desleal com você, ele vai ser. Então, assim, falta um pouco de união na classe da odontologia. Porque, assim, o sol brilha para todo mundo. Por mais que tenha 20 clínicas na mesma rua, no centro da cidade, todo mundo vai ter um diferencial. Vai ser um dentista que vai ter um atendimento melhor, vai ser um dentista que vai ter um ambiente melhor, vai ser um dentista que vai ser, sei lá, um equipamento mais moderno do que o outro. Um procedimento que ele já entende mais. Procedimento, exatamente. Mas, assim, vai ter público para todo mundo. É claro que, assim, eu acho que a concorrência ela é boa, ela faz bem para a saúde da empresa, ela só não pode ser desleal. Mas, assim, na odontologia a gente vê muito isso, né? Muitas clínicas populares, aí agora a gente está vendo muita clínica partindo para o segmento premium, né? Que são clínicas térreo, com várias facilidades para os pacientes, né? Uma tecnologia muito mais avançada. Hoje tem equipamentos impressora 3D, fresadoras em 3D, você faz um procedimento que duraria 15 dias em horas. Né? Então, a tecnologia está ajudando muito os dentistas nessa parte. Mas ainda assim a gente vê muito dentista que forma em cidades do interior, aí vem para as capitais ou para as grandes cidades, mesmo sendo interior também, trabalhar por uma mão de obra assim, muito barata. As faculdades de odontologia não têm um preparo tão bom para preparar o dentista ali, o negócio. Não, e tecnicamente o mercado em si, exatamente. Então, assim, o dentista ele sai muito cru de fazer procedimentos simples, né? Então, o cara às vezes aprende ali na prática, aprende na marra ali. E isso não é bom porque o cara não vai fazer do paciente uma cobaia, né? Ele tem que ter a formação técnica correta para ele ser habilitado para na hora dele chegar ali, na hora de fazer o procedimento, ele saber o que ele está fazendo. E aí, eles barram também em clínicas que falam assim, olha, você vai trabalhar com esse material. Mas na faculdade eu trabalhava com esse. Mas esse é melhor. Mas então, esse aqui você vai trabalhar com esse. É isso que você tem. É o que você vai trabalhar aqui. Então, o cara está acostumado a trabalhar com um material odontológico X, de uma qualidade melhor, e ele vai para uma clínica mais popular e trabalha com aquele material mais ou menos. Nem sempre o barato é sinônimo de qualidade. Exatamente. Não estou generalizando, mas existem
profissionais e profissionais. Exato, Mas a gente precisa ter esse cuidado. Lógico, principalmente porque, assim, hoje o brasileiro, o Brasil é um país que cuida muito da saúde bucal, assim, comparado com outros países, principalmente da Europa, que fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a odontologia é muito cara, muito mais cara do que aqui, né? Então, assim, o Brasil, os brasileiros, eles cuidam da saúde bucal, mas, assim, se você comparar a porcentagem de população e da galera que cuida realmente da saúde bucal, é bem pequeno. Então, tem muita gente ainda para cuidar. Então, você vê que, assim, que os dentistas, eles estão cada vez mais querendo proporcionar mais conforto, alguns, né? Proporcionar mais conforto para os pacientes, trazendo tecnologia. O marketing, ele vai, obviamente que as redes sociais hoje estão muito mais engajadas nisso, então o cara, ele mostra muito caso, e aí ele fala assim, poxa, e a pessoa fala assim, isso que eu quero, né? Em contrapartida, tem muita gente ainda que faz igual eu falei, o cara vai lá na clínica popular, pega aquele dentista recém-formado, paga uma mixaria, então o cara, ele não tem motivação para trabalhar, muitas das vezes ele trabalha sob pressão, porque ele trabalha atendendo muitos pacientes. Que tem metas ali, e até para ele também ter o ganho razoável ali. Pena, quanto mais, melhor. Assim, essa geração dos dentistas que formaram na nossa rede são dentistas que vieram do interior, né? O Thomas, por exemplo, é do sul de Minas, veio para trabalhar em Angra, e aí fez moradia em Volta Redonda, mas é do sul de Minas, né? O de Resende também é do interior de São Paulo, foi para Angra, então, assim, a galera saiu da zona de conforto, foi trabalhar e aprendeu, assim, da pior maneira possível, na marra, trabalhando com o que tinha, do jeito que dava, porque era muito paciente para atender. Então, assim, se pensava que atender muito paciente, eu vou ganhar mais dinheiro e vou ter uma qualidade de vida melhor. Mas era totalmente o contrário, porque o cara saía derrotado da clínica. Imagina você atender 30, 40 pacientes no dia. Isso impacta até na experiência do próprio paciente Total. Na clínica. Do primeiro ao 30º já é outro tratamento. Porque assim, por mais que você queira ser um bom dentista e uma boa pessoa para atender bem, porque assim, o odontologista tem que ter muita empatia, cara. Ninguém acorda de manhã, eu falo muito isso no treinamento, ninguém acorda de manhã e fala assim, vou lá arrancar um dente. Vou lá aquele motorzinho maravilhoso. Tô a fim de arrancar um dente hoje. Aquele motorzinho cruel. Então assim, ninguém faz isso. A pessoa, quando ela tá sentindo dor de dente, eu falo muito assim, ela vai na farmácia, ela vai lá e compra um remédio. Ela fala assim, isso daqui vai parar a dor de dente. Aí parou a dor de dente, o que ela faz? Ela não vai no dentista. Porque parou a dor de dente, então resolveu, não era nada. Anestesiou ali. Daqui a 2 meses, volta a doer de novo. O que ela faz de novo? Vai na farmácia. Aí o remédio não faz mais efeito, aí ela procura o dentista. Ou o posto de saúde, que hoje em dia, mesmo a gente tendo muitas clínicas acessíveis a todos os tipos de classe, a gente ainda encontra uma população muito precária que vai procurar o posto de saúde para extrair o dente, porque está doendo, e aí a pessoa ela tem medo de dentista, porque todo mundo na infância teve um trauma com dente. É aquele motorzinho, só pode ser. Ou a mãe que arrancava o dente, amarra uma linha, amarra na porta. Aí morde a maçã. Exatamente. Eu, quando era criança, eu não chupava chupeta, chupava dedo. Aí quando o dente estava, uma vez o meu dente estava caindo, né? Aí eu falei com a minha mãe, minha mãe nordestina, né? Vem aqui! Pegou a boca assim, puxou o dente. Nossa, aquilo doeu, um absurdo, sangrou. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, da próxima vez, o que eu vou fazer? Eu chupava dedo, aí eu ficava com o dedo dentro da boca, balançando o dente. Pra ele sair. Até ele cair. Eu, venci na insistência. Aí ele caía, aí quando caiu, aqui, mãe, caiu o dente. Aí eu falei, então assim, a gente já tem o trauma de criança de dentista. Sim. Então, assim, a pessoa ela já cresce com aquele... A criança vai obrigada no dentista, não tem como. E assim, e aí você tem aquele trauma, né? Então, aí como é que você faz pro paciente perder o trauma, ele tem uma experiência boa dentro da clínica? Então, assim, cara, o dentista ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser psiquiatra, ele tem que ser dentista, ele tem que ser várias profissões ali dentro. E eu não sei que momento que ele aprende a fazer pergunta na hora que você tá com a boca aberta, né? Você tá lá de boa, ele não faz uma pergunta. Na hora que você abre a boca, ele, então, como tá a vida? Pô, agora você quer saber. Time. Agora então, você quer saber. Até nisso, quando a gente implementou os processos, a gente mudou muito, porque antes era
dentista chamava o paciente já sentava na cadeira ali, ele já deitava e já abria a boca. Não, agora ele senta, tem uma mesinha, hoje já tem toda uma igual a gente está aqui. Interagir um pouco mais. Conversa um pouco sobre a vida, troca uma ideia primeiro, você torce para que time e tal, mas o que você veio buscar? O que você veio buscar aqui na clínica? Claro que isso vai criando um tratamento odontológico, né? Uma relação ali entre o paciente e dentista. É dor, é o quê? Incômodo? Exatamente. Porque hoje a estética também está muito em alta, então a pessoa às vezes vai buscar uma estética no dentista. Né? Então, assim, primeiro tem aquela entrevista ali para a gente conhecer o paciente, para o dentista, né, interagir com ele, e depois que ele vai partir para a parte técnica, avaliar, né, abrir a boca e ver tudo que precisa ser feito. Mas, assim, antigamente era o olho no olho era ali na cadeira, a paciente de boca aberta era ali de produção. Isso que você falou da tecnologia, cara, não sei se tem a ver, mas há muito tempo que eu não vejo uns aparelhos, tipo aquele freio de cavalo, essas coisas. Não, isso não sei se é tecnologia que extinguiu. Ainda há casos que necessitam, mas hoje em dia, cara, é muito... Pô, eu lembro na escola tinha um camarada que ele era tipo um capacete mesmo. Hoje tá muito mais... Até o próprio aparelho, você vê quanta modernidade, né? Tem uns que nem aparecem, cirurgias, também, bom, essa semana já saiu até uma nota aí, até em primeira mão aí. Não sei se vocês viram, mas o hospital, a UG aqui em Volta Redonda vai começar a realizar a cirurgia ortognática, que é daquela galera que tem um queixão para frente ou o queixão muito para dentro, assim. Então, tipo, é uma cirurgia que aqui em Volta Redonda o SUS faz, esse tipo de cirurgia, que não é uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia, assim, que além de afetar a autoestima da pessoa, né, que tem um queixo muito para frente ou então um queixo muito para trás, afeta a saúde da pessoa também. Exatamente. Afeta. Então, assim, a respiração, a mastigação, tudo, cara. É assim, as pessoas que têm até esse tipo dói também, porque você imagina o seu dente pra frente, isso é mastigação, é tudo. A pessoa vive com... E aí eles indicavam muito essa cirurgia, descer para o Rio de Janeiro e ela para o INTO. Aí agora eles vão realizar a primeira cirurgia aqui em Volta Redonda no Hospital São João Batista. Então, assim, é uma cirurgia muito invasiva, cara. Corta osso. Tipo, literalmente você solta a boca da pessoa do rosto. O pós é 3 meses comendo pelo canudinho. Só pra você ter uma ideia. Mas, assim, se você perguntar pra uma pessoa que fez a cirurgia ortognática hoje, você fala, se arrepende? Ela fala, nunca. Faria de novo. Com certeza. Porque, assim, é igual as pessoas que a gente atende lá na clínica, né, que a gente faz muita reabilitação com implante dentário. Então, a pessoa chega lá e fala assim, imagina uma pessoa que usa dentadura há 20 anos. Aí ela não consegue dar um beijo na esposa, no esposo, ela não consegue comer uma maçã, ela tem vergonha de sorrir em público. Fica com receio de acontecer algum meme, virar meme, né? Exatamente. Hoje em dia todo mundo no celular. Então, assim, as pessoas chegam lá e falam assim, doutor, a minha autoestima está lá embaixo. E aí a gente faz uma reabilitação com implante dentário, a pessoa para de usar dentadura. Então, assim, a gente tem casos lá na clínica de pessoas que pararam de fumar porque fizeram implante. Pra cuidar do dente. Exatamente. Então, assim, a pessoa chega lá e fala, cara, vocês mudaram a minha vida. Eu parei de fumar. Então, é isso que a gente hoje tenta proporcionar. Porque, assim, não é ver o financeiro. É claro que toda empresa, ela precisa de ter lucro para sobreviver, né? Então, senão não faz sentido. Mas, assim, a gente trabalha hoje, com o material humano que a gente trabalha, é muita responsabilidade, porque a gente trabalha com a autoestima das pessoas, com a expectativa das pessoas, com a pessoa mudar de vida. Então, cara, é a mesma coisa, né? Um cirurgião plástico, por exemplo, que vai mudar a vida de uma pessoa por uma cirurgia plástica, por mais que seja estética, né? Mas, assim... Ou reparadora também. Exatamente, reparadora e tudo mais. Mas, assim, os grandes casos de reabilitação que a gente faz, assim, a gente muda a vida da pessoa e, às vezes, a pessoa, assim... Tem muitas pessoas que chegam lá, principalmente mulheres, fala assim, eu passei a vida inteira cuidando dos filhos e do meu marido. Aí agora, meus filhos cresceram, casaram, eu separei, porque meu marido arrumou uma mais nova. Agora eu vou cuidar de mim. Aí a pessoa vai lá, faz o implante, aí você vai ver daqui a um ano a pessoa, já arrumei o marido. Como é que já muda? Exatamente. O sorriso faz toda a diferença. Nossa, aí muita diferença. Quando eu tinha aqueles programas lá que pegava a pessoa realmente sem condições e dava uma geral, você vê que o diferencial é o dente. É o sorriso, né? É o sorriso. É muito... Tem gente que dava risada até assim, aí depois com o sorrisão já tira a mão. E isso não mudou muito, porque até hoje ainda continua dessa forma. Tem muita gente que tem vergonha de sorrir e tem muita gente que não tem informação. Por mais que hoje a gente tenha o Google,
A gente tem todas as ferramentas, celular na palma da mão para pesquisar. Tem muita gente que já pesquisa, já chega lá na clínica e fala, doutor, eu quero fazer tal procedimento que eu vi na internet. Mas tem muita gente que não tem informação, não sabe nem diferenciar um implante de uma prótese sem implante. E assim, nem sabe o que é um implante, como é que funciona o implante. Então, a pessoa chega lá e quando a gente fala assim, nossa, mas é assim, doutor? A gente mostra um antes e depois. Nossa, mas vai ficar desse jeito? Não é possível. Surpreende. Exatamente. Então, assim, a pessoa, ela, poxa, mas eu não sabia. Então, por mais que hoje, no Brasil, como eu falei, a gente tem muitas pessoas cuidando da saúde bucal, um país que cuida muito, mas ainda assim tem muita gente que não tem acesso. Né? Tem vários dentistas hoje no Brasil que fazem programas sociais de, vamos juntar uma turma aqui, 10 dentistas, se você quiser participar, a gente vai para tal lugar, sei lá, no meio da Amazônia lá e vai cuidar de uma população lá, de uma tribo, tá? Uma tribo, ou então de uma galera lá, vamos juntar lá e vamos para uma cidadezinha. Vai para uma comunidade. Para uma comunidade, tipo assim, as pessoas não têm acesso, cara, tanto as crianças quanto os idosos. E aí você chega lá e assim, a saúde bucal, as doenças que são causadas, elas são bem lentas. Ela não é uma doença assim muito severa que quando você tem, por exemplo, igual um câncer que você descobre o câncer, em meses a pessoa pode morrer. As doenças bucais, elas são bem lentas, então a pessoa ela vai acumulando aquela placa bacteriana que evolui para uma perda óssea, que pode evoluir para uma bactéria no sangue e a pessoa morrer. Então, assim, ela é muito lenta. Então a pessoa, quando ela vai descobrir o que ela tem, já está avançada. Aí, tipo, ela tem que arrancar todos os dentes, já não tem mais osso para fazer um implante, ela vai ter que usar uma dentadura. Aí a dentadura é aquele negócio, a pessoa usa, aí não dá certo, não funciona, fica soltando da boca. Mas se ela tiver, e se ela tivesse a informação lá atrás, seria totalmente diferente, né? Então a gente pega muito, a gente foca muito nesse ponto, de ter informação, de mostrar para o paciente, falar, olha, as soluções que a gente tem hoje são essas, né? Então, assim, reabilitar com implante dentário hoje é a melhor coisa que tem. Você recupera totalmente. Né? Então, só que a tecnologia está evoluindo. Hoje mesmo, o meu implantodontista mostrou uma nova técnica que um professor dele da especialização, o cara é bucomaxilo, o cara vai para congresso na Alemanha, onde estão os melhores dentistas do mundo, e ele já está vendo que as reabilitações de pessoas que não têm condição óssea para suportar implante, eles já estão mudando, fazendo uma nova técnica, usando basicamente o mesmo material, que é o titânio, fazendo reabilitações com placas, igual, por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro, quebra a mandíbula, aí ela vai para o hospital, eles colocam uma placa de titânio, aquelas todas furadinhas, assim, enfia um monte de parafuso, aí quando a pessoa tira um raio-x, ela tem aquela placa, assim, tipo, uma placa que você põe no braço, quando você quebra o braço. Então, assim, eles já estão fazendo esse tipo de reabilitação de pessoas que não têm espessura óssea para colocar um implante. O implante é um parafuso, literalmente um parafuso, igual você furar a parede, colocar um parafuso ali e pendurar um quadro. Tem pessoas que não têm espessura óssea para colocar um implante ali. Então, eles já estão usando... O parafuso tem um tamanho mínimo, assim? Tem várias espessuras e tamanho. Né? Então, assim, tem marcas que têm espessuras mínimas, tem marcas que têm espessuras um pouco mais grossas. Então, vai variar muito hoje no mercado. Mas, e aí eles já estão usando essa técnica para fazer a reabilitação de pacientes que não têm a condição. Então, assim, a tecnologia já está evoluindo mais ainda. Então, daqui mais alguns anos, a gente vai ter, assim, você vai ver que hoje, por exemplo, já tem dentistas que não fazem mais moldagens com aqueles... o negócio dá uma ânsia do cara. Exatamente, é tudo em 3D. O cara faz um escaneamento digital na sua boca, daquilo dali vai para o computador, do computador vai para uma impressora, da impressora vai para uma fresadora, sai já sai o molde ali. O molde ali prontinho. Sem você precisar... Exatamente, sem precisar esperar um tempão igual ela. E fora que agora... A moda das lentes de contato, dos jogadores de futebol. Isso aí é prático, né? Vamos botar a lente que já resolve. Exatamente, E assim, aqui tá nervoso quando o cara tira a lente igual até tem um negócio. preço que você paga aqui. Exato. Se um dia acontecer alguma coisa, você fica ali exposto. Mas quem faz a lente de contato, ele nunca mais vai ficar sem. Não fica. Ele vai trocar de dentista. Porque assim, ele achava que aquele dentista era muito bom,
E aí, daqui a pouco Mas ele só vai... se perder a grana mesmo, né? Só se perder a condição financeira, né? Que aí, porque não é barato. Assim, é barato esses tratamentos odontológicos que envolvem toda essa tecnologia não é barato. Eu imagino. Porque, Você assim, tem que ter um investimento. Além do material ser caro, os equipamentos de dentista hoje são muito caros. Não, e assim, não tô nem falando de impressora 3D, fresadora, basicão mesmo. O básico, tipo, a cadeira do dentista é muito caro. Você montar uma clínica hoje, na época que os sócios, né, os diretores que tiveram a franquia, quando eles formaram, na época para montar uma clínica com 3 cadeiras era 60 mil. Hoje é no mínimo 500. Então, assim, em 10 anos, 15, 20 anos... os equipamentos vão ficando cada vez mais modernos. Então, assim, hoje em dia é muito difícil. Você até pode montar algo simples. Mudou. Tem cadeiras... Esteticamente, lembrando aqui, na minha cabeça, não sei se o conforto de abaixar e levantar. Sim, assim, a funcionalidade dela não, para o que ela serve. Aquela quer. luzinha ali parece tem coisas mais tecnológicas, tem cadeira já até com massageador, sim, eu gostei. Mais larga. Sempre vai ter, né, um avanço aí que vai trazer mais... Mas o basicão, assim, para o que ela serve, não. Caro. Né? Mas assim, hoje os equipamentos de montar uma clínica odontológica é muito caro. Imagino. Então, para o empresário ele conseguir, na grande maioria das vezes o empresário é dentista, e às vezes ele atende também, para ele conseguir montar clínica, ganhar como dentista, ganhar como empresário, ele tem que trabalhar muita coisa. E tem um porquê. E fora que tem que ter o processo que a gente falou, né? Que assim... Sem um processo administrativo hoje, porque assim, a odontologia ela se tornou muito comercial. Né? Então, como eu falei, ninguém acorda de manhã e fala assim, vou lá no dentista arrancar o dente. Tô sem fazer nada, né? É a clínica que tem que buscar o paciente, buscar o paciente na rua, literalmente. O cara está lá no conforto da sua casa, ou mexendo na internet, vi um anúncio aqui, aí vou lá, e a pessoa te liga, fica insistindo para você ir lá, para você conseguir captar aquele cliente ali para ele se tornar um paciente seu. Uhum. Então, assim, é muito mais difícil. Então, o empresário hoje, dentista, ele tem que ter essa noção. Tipo, não é só montar uma clínica e eu sou dentista e vou tocar um negócio. Ele tem que ter toda uma equipe por trás, né? Tem que ter um gestor, tem que ter uma equipe comercial, de marketing, porque hoje, cada vez mais você vê o dentista colocando a imagem dele ali na frente da clínica. Fala, olha, aqui é o doutor fulano, então vem na minha clínica e etc e tal. E botou na cara mesmo. Exatamente. Então é uma loucura. É um pouco de humanizar também, né? Trazer a pessoa, que é importante, que é o dentista. É dar uma assinatura. E o que você falou, a humanização hoje em dia, cara, faz muita diferença. Faz muita diferença pro paciente. Porque assim, o paciente deixou de ver o que a gente fala, o trauma do jaleco branco, né? Que eram os dentistas antigamente só usava branco. E o paciente tinha medo, né? Então hoje ele vê o dentista mais como um amigo do que como um dentista. Então assim, cara, poxa, esse cara é sensacional, um cara gente boa, mudou minha vida, mudou a vida da minha família, que eu trago minha família aqui também e tudo mais. Os meus amigos eu indico para todo mundo, então se torna um amigo. Né? Então a humanização hoje... Mas isso é muito legal, isso é importante, né? Até deixa a gente também muito mais tranquilo em relação a ir ao dentista. Já cria uma expectativa um pouco melhor. Com certeza. Mas, Neto, fala um pouquinho sobre o diferencial do seu trabalho. Né? Porque hoje você presta consultoria, hoje você é gestor. Fala um pouquinho desse seu trabalho, como funciona, como é que é essa consultoria, o que você oferece para os seus clientes. Sim. Então, assim, hoje, para a gente falar um pouco assim de consultoria de clínica odontológica, né, além de todo esse contexto, né, de entender de odontologia, que é uma coisa que eu sempre falo muito nos treinamentos com a equipe, quando você está contratando um gestor e tudo mais, a pessoa ela vem de vários segmentos, né, e aí ela entra no mundo da odontologia, eu sempre falo, cara, tem que estudar, a gente tem que entender a gente tem que conhecer o produto que a gente está vendendo, porque a odontologia hoje, como eu falei, ela se tornou muito comercial, né, então os treinamentos eles precisam ser constantes, né, para ajudar a equipe ali no dia a dia, para mostrar que os processos que a gente chega trazendo para a clínica são processos que funcionam. Muitas das vezes eles ficam assim, cara, isso não vai funcionar. Aí a gente fala assim, vem lance, com o pai. Exatamente. Não, e o lance de funcionar, eu falo muito assim, é um trabalho totalmente de insistência e persistência. Você vai levar muito não, porque hoje, basicamente, todas as clínicas, as grandes redes estão fazendo a mesma coisa,
Então você vê muitos anúncios nas redes sociais, você vê muitos vídeos, outdoor, você vê um monte de gente fazendo a mesma coisa, e aí você fala assim, olha, tô com o nosso diferencial é você fazer esse processo aqui. Fala, cara, mas isso não vai funcionar. Fala assim, vai funcionar, só que a gente precisa ter dedicação. Você tem que comprar então a gente tem que literalmente vender esse peixe, né, para as clínicas, para a equipe, tentar formar uma equipe ali que consiga ser engajada nesse processo, e aí a gente conseguir fazer um trabalho constante. E assim, eu sempre falo, não é do dia para a noite. Você vai chegar aqui, eu vou implementar igual agora. Eu estou fazendo um processo na clínica lá que eu cheguei para as meninas e falei, vamos fazer essa ação aqui que vai dar certo. As meninas ficaram, será? Aí eu falei, primeiro mês a gente vai fazer de teste, para a gente ver como é que funciona. A galera da clínica devia ver ele chegando e já vai, meu Deus. O que ele vai alterar agora? Exatamente. Segunda-feira, quando eu mando mensagem no grupo do WhatsApp, a pessoa, nossa, lá tem. Aí assim, mas eu falo, o primeiro mês vai ser de teste, até para a gente entender como é que vai funcionar a dinâmica, e a gente corrigindo os erros. Porque assim... Se não der certo, eu vou... E outra, o bom desse jogo de xadrez que eu falo é que assim, cara, a gente pode testar tudo. Não tem nada proibido. A gente tem certas limitações dentro da odontologia, né, por causa da ética da odonto. Mas assim, a gente pode testar tudo. Se não estiver funcionando, vamos mudar a peça. Porque você vai do perfil de cada cliente ali, de cada localidade, exatamente, de cada profissional que está ali. Exatamente. Assim, e hoje as clínicas, como eu falei, como as clínicas já existiam na época que a gente franqueou, então assim, a gente tem um ativo dentro da clínica que são os pacientes antigos. Tem muito paciente dentro da clínica que não vai há muitos anos, há muito tempo. Então a gente tem um puta potencial ali que a gente pode trabalhar com ações simples do dia a dia. Só que são ações assim, que você vai tirar a pessoa da zona de conforto. Então a secretária que está ali acostumada a atender o telefone, mexer no WhatsApp, ver uma novela que está passando na recepção e tudo mais. Quando você fala para ela, olha, você vai ter que ligar para 200 pessoas. Ligar para 200 pessoas? Nossa, mas é muito difícil. Não é mais fácil mandar um WhatsApp, uma lista de transmissão? Não, porque assim, a pessoa está acostumada com aquela mensagem automática. E quando vai ignorar, né? E quando você ligar, ela fala assim, nossa, mas vocês estão ligando? A gente está ligando porque o doutor fulano, lembra o doutor fulano? Então, ele pediu para a gente ligar, para entrar em contato, já tem 1 ano que você não vem aqui e tudo mais. Então, assim, eu tento trazer coisas novas da atualidade, mas sempre focado nos processos que a gente está acostumado, que é aquele feijão com arroz, não muda muito. Então, você ter ali a empatia, ter o contato com o cliente diariamente, mensalmente. Dá aquela atenção ali. Dá aquela atenção especial. Eu recebi uma mensagem, cara, da barbearia. Cara, notamos que faz tempo que você nos visita. Vem beber uma cerveja. Tipo, não me chamaram nem para cortar o cabelo. Me chamaram para fazer. Eu achei maneiro, cara. E isso faz toda a diferença. Então, você vê, a gente tem um processo na clínica, assim, todo paciente que realiza uma cirurgia, hoje, a gente liga no dia seguinte. E a gente liga mesmo. Oi, Carlos, tudo bom? Aqui é o Francisco e tal. Você fez a cirurgia ontem, a gente está te ligando para saber se está tudo bem com você. Você passou a noite bem, você está sentindo alguma coisa e tudo mais. Eu sou, caramba, nunca fizeram isso comigo. Então, assim, são coisas que a gente fala assim, não são coisas novas, são coisas que sempre existiu. E são simples de serem feitas, exatamente. Mas o simples muitas vezes não é feito. Exatamente. Então, assim, as pessoas elas já pensam, cara, a gente hoje está na era da tecnologia, com inteligência artificial, vamos criar isso, isso e tudo mais. Exatamente. Então, assim, e aí é onde eu falo muito, olha, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, é super válido porque facilita o nosso trabalho. Mas a gente não pode deixar de ter o contato humano. Porque, assim, na odonto, né, na medicina, na área de saúde, na verdade, né, as pessoas elas esperam isso de outras, né, de quem está cuidando. Né? Então, assim, é onde a gente consegue trazer o diferencial. E aí eu gosto de trazer muito para as consultorias que eu faço exatamente isso. Então, eu sempre falo assim, olha, a gente faz as nossas pipes ali no dia a dia, a gente troca ideia, grupo de WhatsApp e tudo mais, mas eu sempre proponho para os sócios, falo, cara, vamos marcar uma visita presencial, tipo assim, um treinamento, você pega assim, uma sexta e um sábado, fecha a agenda, eu vou para a tua clínica, e aí a gente faz ali um encontro ali com todos os dentistas, com as secretárias, mas a gente faz umas dinâmicas, fala um pouco sobre os processos que estão acontecendo na clínica, o que a gente quer chegar e tudo mais. Cara, vamos, e assim, faz uma diferença enorme. Com certeza. Porque as pessoas elas estão acostumadas ali com aquelas cobranças. Agora que tem grupo de WhatsApp, você vai lá e manda no grupo. Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo,
e cada um faz o seu. Aí todo mundo sabe o que tem que fazer. Aí não fez, aí vem a cobrança no grupo. Aí todo mundo vê que você está cobrando fulano. E aí, quando você... E elas estão muito acostumadas, né? A gente fala assim, mas é a equipe auxiliar, né? Eles estão muito acostumados com isso e tudo mais. E aí, quando você chega lá, olha, vamos fazer uma reunião, aí você vai lá e dá uma atenção especial para a secretária e fala assim, cara, escuta ela. Fala assim, o que você acha que poderia mudar? Isso vai desde interno para o externo. Exatamente. Também, começa dentro. Fala assim, cara, no teu trabalho, o que você acha que podia melhorar aqui para você? Ela fala assim, cara, olha esse teclado. Sério, já fiz consultoria, cheguei na cliente e falei assim, ela falou assim, olha esse teclado. Vê se tem condição de trabalhar com esse teclado aqui. Tecla toda apagada. Não tem condição. A tecla apagada, o cabo passando, descendo pela perna dela e passando por trás, assim. Ela falou assim, cara, não tem condição de trabalhar com isso daqui. O espaço do teclado é o espaço só para ela botar o dedo, porque não tem nem um apoio. Então, assim, e às vezes no dia a dia o empresário ali, o dentista, que, como eu falei, o empresário, a grande maioria das vezes, ele atende também. Ele é dentista que atende. Pira. E, cara, ele não se toca. E aí a secretária que está ali, tipo, será que se eu pedir para ele vai ficar meio bolado comigo, vai ficar meio puto e aí vai mandar embora? Mas é uma coisa simples. Aí você fala assim, cara, ela está precisando só de atenção. Né? Então, a gente vai lá, faz a consultoria presencial e a gente escuta um por um. Assim, cara, o que pode melhorar? O que você acha que pode melhorar aqui para você? No seu trabalho, porque assim, não adianta nada eu chegar com uma proposta e falar assim, olha, gente, vamos fazer uma ação aqui que vai render um faturamento de 20% a mais. Beleza. E aí, você não tem as ferramentas para trabalhar. Não, agora você vai atender só por WhatsApp. Tá ela com aquele tecladinho lá sem enxergar nada. O celular de 16 GB de memória. Não. 16 GB de memória com aquela telinha, né? Nossa, horrível. Você tem que mandar mensagem para todo mundo. Isso impacta no desempenho, na retenção de mão de obra. Diminui o turnover, né? Com certeza. E aí você para olhar para as grandes empresas, que assim, não vou nem dizer grandes empresas, mas empresas que têm um porte um pouco maior do que as médias e tudo mais. Cara, a pessoa chega para trabalhar, tem um computador top, um notebook top, um celular bom, internet boa, conforto na cadeira. Necessárias. Exatamente. A pessoa fala assim, cara, isso te dá muito mais opção para você fazer o seu trabalho do que aquele tecladinho ali que não estava nem com a tecla visível. Eu trabalhei numa empresa que de tempo em tempo vi um cara medir a luz. Porque você tem que ter a luz ideal para você trabalhar também. Então, aí vinha fazer o teste lá. Nunca mudou uma lâmpada, então eu acredito que eu trabalhava na iluminação correta. Mas isso faz uma total diferença. Então, assim, na hora que a gente propõe as consultorias, é um pacote completo. Vai desde o marketing, essa parte de processo, a parte de RH, ajudar nas contratações e essa parte presencial. Que, assim, no meu ponto de vista, igual a gente estava falando lá no começo, quando eu estava visitando todas as clínicas, a gente sentia muito isso, porque a equipe esperava a nossa visita para resolver todos os problemas, às vezes problemas simples. E aí, quando você para com isso, você fica só ali no digital, que, assim, hoje eu acompanho outras consultorias que são muito no digital e vem dando certo, mas, assim, tem muito material humano, sabe? E as pessoas, elas ficam ali, cara, o dia inteiro, mandando vídeo, cara, motivando a equipe e tudo mais. E funciona. Eu acho que super funciona, mas não deixa... Não se compara ali com a visita real. E assim, pelo menos uma vez no ano você tem que estar ali, 2 vezes no ano, porque isso faz uma diferença para a pessoa. Por exemplo, é diferente quando a gente está ali no dia a dia. Eu ainda faço treinamentos com pessoas que nunca me conheceram pessoalmente. É só ali no vídeo. Aí, uns 2 meses atrás, a gente foi fazer um treinamento lá em Cabo Frio. Eu falei assim, não, eu vou participar desse treinamento. Tipo, assim, era um treinamento que eu faço. Uhum. E eu falei, não, eu vou participar, porque eu gosto disso. E aí eu fui participar. Aí eu cheguei lá e aí todo mundo... Eu falei assim, você. Aí a menina que ia ministrar o treinamento falou assim, você já conhece algumas pessoas? Eu falei assim, eu já dei treinamento para umas 10 aqui. Ela falou, pô, que legal e tal. Eu falei, mas não conheci presencialmente. Era só online, né? Então, assim, quando a gente chegou lá, eu falei assim, cara, que legal. Diferente, né? E aí você vê, aí, tipo assim, esse treinamento que a gente fez presencial, né, que foi mais focado lá para uma parte comercial de umas meninas, foi muito bom, foram 3 dias de imersão total, assim, e no último dia foi prática mesmo, as meninas ligando para agendar todo mundo, e assim, a gente botou uma meta lá, olha, vamos fazer 300 agendamentos, tinham, acho que 10 clínicas. Então, assim, a meta era 300 agendamentos das 10 clínicas. A gente passou a meta, fez igual a Dilmi. Dobrou a meta. Dobra a meta. E aí, cara, foi muito maneiro. A galera saiu para confraternizar e tudo mais. Aí, assim, a gente voltou do treinamento. No mês seguinte, cara,
as clínicas bombando de faturamento. A galera volta com os olhos. E assim, faz total diferença, porque você ficar ali o ano inteiro no digital, pô, legal, bacana, tá dando resultado, mas quando você faz um presencial... Para você desfocar no digital é mais fácil também. Muito, muito. Igual o próprio home office. Pô, eu com o filho passou lá... Chorou. Você vai lá, cara, você não quer nem saber se você tá no meio da reunião. Não, tá nem aí. Então, assim, o home office, eu sigo o Thales Gomes, né, do Easy Tax lá, ele fala, cara, se o home office não acabar, as empresas estão fadadas a destruir um profissional que é muito bom. Eu vi nos Estados Unidos um monte de empresa mandando voltar mesmo. Né? Não, tem que voltar, porque assim, cara, imagina um cara que tem uma alta produtividade na empresa, dentro da empresa, por mais que o cara tenha uma mentalidade diferente, o cara, aquele cara fora da curva, ele vai pro home office, em algum momento ele vai deixar uma falha, cara. Então, foi bacana, e em muitos casos são bacanas o home tem office. gente que prefere esse formato de trabalho. Eu não. Eu tava num treinamento em São Paulo esses dias também, aí uma das vários trabalhos assim, né? Testes para fazer e tal. Testes não, esqueci o nome da... Pô, como que é o nome? Tipo workshop, várias dinâmicas, obrigado. Várias dinâmicas para fazer. Aí uma lá entrou no assunto home office. Aí como você fazer com que o cara que está em home office continue engajado? Tinha até essa pergunta. Aí um dos grupos falou assim, a gente perguntaria o que seria o melhor de um home office para você, se você quer continuar no home office. Eu tava quieto ali, conversando com a minha equipe e tal. Aí um cara lá do outro lado, eu quero responder isso aí. Se perguntar isso aí, não vai ficar uma pessoa dentro das empresas. Vai ficar todo mundo em home office. Eu levantei a mão e falei, não, eu ia estar dentro da empresa. Só que depois, eu voltando, eu pensei, o cara mora em São Paulo. O cara deve acordar 3 horas da manhã para chegar no trabalho às 8. Aqui eu acordo às 8, se eu quiser 8h30 eu estou no trabalho. Então, tem essa diferença também, entendeu, Diego? É muito fácil eu falar que adoro presencial estando a 20 minutos a pé do trabalho. Agora o cara tá às 5 horas. 5 horas. Eu entendo que... E a gente, às 5 horas que ele faz, a gente chegaria onde ele trabalha. Exatamente, exatamente. Aí depois que eu fiquei pensando disso, cara, eles em São Paulo realmente é outra vibe, o home office. Metrópole louca, né, cara? Mas assim, isso... Mas eu sou o cara do presencial. Eu também sou muito do presencial. E eu, cara, pra você ter uma ideia, eu entrei na faculdade em 2006. Aí, garotão, tava com 22 anos e tal, aí naquele início de faculdade, né, tudo novidade, muita gente e tal, aquela turma, zoeira, animação e tal. Aí eu fui trabalhar nessa empresa que o amigo me trouxe para a rede, o Caetano, essa empresa de São Paulo. Cara, tinha era uma empresa de container. Eu já trabalhei com tanta coisa assim, muito louca. Já vendi livro infantil, já fiz... Aí, não ficamos sabendo nem na metade das coisas. Nossa, muita coisa, cara. Explorar um pouco mais suas experiências. Já vendi livro infantil. E vai fazer sushi e sashimi aqui pra gente. Fazer um bacana. podcast. Botando aqui que é mais um sushi. Aí, cara, eu fui trabalhando nessa empresa, assim, no começo da faculdade. E aí, passei por todo um processo de seleção que eu não estava acostumado aqui em Volta Redonda, né, cara? Você vê que as empresas, assim, tirando CSN e tal, que eu nunca tive vontade de trabalhar. Aí o cara chegou e falou assim, olha, eu entrei em novembro, né? O processo de contratação, não sei o que, eu entrei em novembro. Aí o cara falou assim, você vai trabalhar aqui. Aí, era uma empresa de locação de container. Container que faz para obra aí, agora, hoje em dia, para obra, né? Aí, eu ia trabalhar dentro de um container de 12 metros, sozinho. Você vai trabalhar sozinho, e naquela época a internet era discada ainda. Nossa Senhora. E a conexão que a gente tinha era por telefone, que não tinha WhatsApp, era Skype, as reuniões que a gente fazia. Ele falou, você vai trabalhar aqui, mas você pode ficar tranquilo que eu vou te dar suporte e tudo mais. E era meu supervisor. Eu falei, beleza. Aí isso em novembro. Aí no final de novembro, a menina do RH mandou um e-mail, que a gente se comunicava muito por e-mail. E aí a menina do RH mandou e falou assim, programação da reunião anual. Eu falei, vou abrir. Aí abri, cara, um e-mail imenso com a programação da reunião anual. Aí eu liguei pro supervisor, falei, cara, essa reunião, o que é? Tem que ir? Ele falou, é obrigado aí. É reunião que fecha o ano na empresa, vai todo mundo. Ele falou assim, cara, ele falou, cara, pode ficar tranquilo, você não vai pagar nada. Eu falei, não, eu não tô falando nem questão de pagar nada, não, mas como é que funciona? Aí ele me explicou e tudo mais. Ele falou, lê o e-mail, responde, porque tem várias coisas ali que te interessam. Aí li o e-mail todo e tudo mais e tal. Aí, a gente ia viajar, a sede da empresa era em Santos. Aí a gente ia para Indaiatuba, interior de São Paulo ali e tal.
hotel, transporte, tudo pago pela empresa. Aí colocou os dias lá, colocou a programação, o que ia ter no primeiro dia, no segundo e tal. Aí no sábado tinha uma baladinha que a gente ia depois da reunião. Aí tinha, se você quisesse ir na balada, tinha que colocar o nome, que também era tudo pago pela empresa. Eu falei, cara, que parada diferente, né? Aí, tipo assim, tinha um mês de empresa, eu fui pra reunião. Aí cheguei lá na reunião, aí todo mundo me chamava de carioca, porque era a primeira filial que eles tinham aberto no estado do Rio. Só que eles não sabiam que pra gente aqui, Volta Redonda é carioca, né? Aí todo mundo, não, ó o carioca. Aí tava todo mundo na expectativa de quem era o carioca. Aí eu cheguei lá e falei, não, galera, não é, é porque Volta Redonda é no interior, não é na capital. Né? Muita gente acha que tá... mas é carioca, é a primeira no Rio de Janeiro, é carioca. Então, assim, aí eu fui pra empresa, tipo assim, uma reunião sinistra, mostrando um monte de resultado, e eu assim, cara, viajando, falei, caramba, que empresa pica, mano, top demais da conta. E aí, saía da reunião, a gente pra churrascaria do Chitãozinho Chororó, aí no outro dia a gente foi pro restaurante 5 estrelas, falei, cara, tudo pago, hotel pago. Aí, tipo, a gente ia dentro do busão, né, aí dentro do busão tinha cooler com cerveja, com refrigerante, com energético, com tudo liberado e tal. Eu falei, cara, que final de semana louco. Aí, voltei da reunião, assim, deslumbrado, né, cara? Você volta com uma energia, né? Você fala, caramba, que empresa maneira. Cara, e é ali que eu aprendi a trabalhar, porque aí, tipo, o diretor da empresa, ele mandava e-mail, assim, 3 horas da manhã. E ele era diabético, não enxergava muito bem, a televisão dele, o monitor dele era uma televisão de 32 polegadas, que na época era a maior televisão que tinha. Aí ele mandava e-mail, assim, 3 horas da manhã. Por que sua conta de luz do seu terminal tá alta? Em caixa alta com um monte de interrogação. Aí eu comecei a abrir, aí, tipo assim, no começo eu abri os e-mails deles, assim, eu falei, cara, o que eu vou responder pra esse cara? Porque, tipo assim, tem um mês que eu entrei aqui, eu não sei nem como é que é o funcionamento do negócio ainda. Você nem onde apaga a luz. Ele falou, por quê? Ele falou assim, não tem nem container no seu terminal fazendo reparo, sua luz tá nesse preço. Aí eu ligava pro supervisor e falei, cara, o que eu vou responder? Aí, cara, depois você vai aprendendo, você vai pegando as manhas ali, eu acho que isso também é muito pessoal, né? Aí, cara, junto com a faculdade, eu fui implementando as coisas que eu aprendi e tudo mais e tal. Cara, aí no final eu já ligava pra ele assim, já falava com ele, tô precisando fechar um contrato aqui, mas ele tinha umas normas pra liberar os contratos. Ele falou assim, mas é assim, assado a empresa. Ele falou assim, carioca, você já sabe que não pode, né? Eu falava assim, então não vou bater meta esse mês. O que o senhor prefere? Ele falava assim, então tá bom, mas a responsabilidade é sua. Se os caras não pagar, você se vira para tirar o container de dentro da obra. Falei, deixa comigo, pode deixar que eu me viro. Então, beleza, pode falar com o gerente que eu liberei. Aí, cara, eu já ligava direto para ele, passava pelo gerente e tal, e já falava, já ia lá, alugava o container e tal. Então, tipo assim, a empresa ficou conhecida aqui na região do Sul Fluminense por causa de mim, que eu, tipo assim, eu ia atrás. E assim, na época eles não tinham mandado o carro para cá ainda, porque a empresa estava começando aqui, né? E tinha pouco container. Então, quando eu alugava o container vinha de Santos. Caraca. Aí ele deixava aqui no terminal em Volta Redonda, aí a empresa vinha buscar em Volta Redonda. Aí quando a empresa vinha buscar, às vezes, na maioria das vezes, caminhão terceirizado, eu ia com o cara do caminhão. Não, eu vou com você fazer entrega. Aí chegava na empresa lá, distribuía panfleto e tudo mais, aqui, ó, tá. Aí tinha outras empresas fazendo obra, se você precisar de container e tudo mais, isso aqui e tal. Então, assim, cara, já fui ali, já trabalhei. Tem muita história aí, né? Já trabalhei de container em obra também. Nossa, e era quente. O meu ar-condicionado era bom. Terrível. Não, o meu era horrível. Não, o ar-condicionado era top. O meu era assim, quando funcionava o ar-condicionado, a internet não funcionava. A internet era rádio, né? Antes, cara, era rádio. Aí, tipo assim, quando funcionava o ar, você falava, nossa, que bom, a internet funcionava. Era uma sauna. Mas era assim, você desligou o ar-condicionado na mesma hora. Nossa, não, e o container era tudo revestido. E a empresa existe até hoje, tá com 30 anos, cara, a empresa top demais. Hoje ela é focada em projeto especial. Então, tipo, os caras constroem casa, constroem empreendimento. O hotel que a gente foi lá, né? Tinha vários quartos de container. Então, se você quiser, tipo assim, eu quero montar uma barbearia aqui no bairro aqui. O cara vai lá, compra um container e monta aqui. Já manda o projeto, de que jeito que você quer, né? Quantos andares? E hoje você faz de tudo com container, cara. Você faz uma muito casa louco, de prático, luxo, né? De luxo. Você faz uma casa de luxo com container, cara. Não, tem uns projetos maneiros na internet que eu já vi. Neto, te perguntar, a sua consultoria é exclusiva para clínica odontológica ou se outros clientes do segmento de clínica quiserem consultoria, você também presta? Faço e a gente abrangente ali, né? A gente faz de tudo. Não, porque a gente precisa deixar isso claro, que às vezes a pessoa tem uma clínica de outro tipo de segmento e às vezes quer dúvida, né? Sua consultoria, que eu acho que isso engloba várias estratégias, né? Então isso assim, é bacana. Ela é bem focada, a minha consultoria é bem focada na parte comercial e de marketing, né? Então, assim, independente do segmento, a gente pode se adaptar. Você aplica, né? Exatamente,
Porque, assim, é claro que a gente vai ter que estudar o mercado, né, que você está trabalhando ali, exatamente. Mas, assim, a dinâmica da consultoria em si, ela é muito focada para mudar os processos comerciais, para vender mais, obviamente, e usar o marketing também para vender mais. Então, se a pessoa ela quer se desenvolver na área dela, e quer uma consultoria bem especializada, aí a gente senta, entende o projeto, estuda, passa ali o que precisa ser feito e bacana. Para quem começou sem saber nada de odontologia, e agora está quase fazendo cirurgia. Qualquer segmento aí você consegue dar seu toque. Lógico, aí que vai colaborar. Certeza. Então, assim, Carlão, vou deixar com você, porque dá brecha pra gente ter parte 2, parte 3, que tem história. Não, tem muita história. Mas nosso tempo aqui, ó, tá curto. E assim, a gente tava tendo uma expectativa, porque está chovendo. Bastante. A luz, antes da gente começar, acabou umas 4, 5 vezes, então a gente conseguiu Estamos em modo... ir até o fim sem cair a luz, né, Carlão? A gente está atento a qualquer piscada aqui. E tem uma coisa que eu estava escutando nos podcasts antigos, antigamente a gente falava pergunta derradeira, lembra? É verdade. Primeiro agradecer a sua vinda. Eu que agradeço. Mesmo o perrengue aí de luz, mas tá dando certo. A gente queria que você indicasse alguém para participar também do podcast, trocar essa ideia com a gente. Cara, vamos lá. Pode ser mais de uma pessoa, fica tranquilo. Não, bacana. Bom, eu indicaria a minha esposa, né? Sim. Que eu acho que também ela tem muita história. É uma pessoa que eu acho assim, muito guerreira, muito batalhadora e tem uma veia empreendedora assim, fora do normal. Eu sigo muitas loucuras dela e eu falo, cara, se eu for a fundo em todas as loucuras que você pensa, nossa senhora. E vai juntar com o Edu aqui, então. Não reclama não, que você foi coisa boa aí. Exato, então, mas assim, ela é aquela pessoa incansável que ela fala uma coisa muito comigo assim, ela falou assim, cara, tem muita gente que é na média. O que faz assim, o dia todo dia, a mesma coisa sempre. E tem as pessoas que são fora da média, querem sempre fazer mais. E ela tá sempre se enquadrando nisso, que ela quer sempre fazer uma coisa diferente, que ela quer isso, que ela quer aquilo e tal. Então, acho que tem muita história também. O Instagram dela tá aqui na descrição. Isso aí, eu já vou. E ela é super tímida. Muito tímida. Eu acho que entre ela e o Thomas, ela ainda é mais ainda. Nossa Senhora. Mas a gente dá um jeito. Não, mas gravado, tranquilo. Então, vou falar com ela pra gente... Você vem no dia também? Amadurecer a ideia. Pô, aí pensando na turma do futebol, o Thomas não dá nem pra falar, né, cara? O Thomas é sem vergonha, não vai querer vir aí, mas... Cara, o Tony é um cara... Eu acho que o Tony e o Thomas, pra falar de futebol... Vem junto. Pra falar assim, vamos falar da história do futebol. Só não vai falar de odontologia. Não, nem de direito. Do Tony, Mas assim, chamar os dois pra falar da história do futebol. Meu irmão, vai ter podcast aí pra... Beleza aí, cara. Podcast especial Charles Miller. Fechou. Vai ser isso aí, cara. Mas, pô, agradecer vocês. Curto pra caramba aí o programa. Conheci há pouco tempo, né, quando a gente começou lá no futebol e tudo mais, e aí depois que eu conheci, comecei a seguir, cara, acompanho, eu acho massa pra caramba as entrevistas, as dinâmicas aí, pô, agradecer vocês pelo convite, e a próxima a gente faz um sushi. Não, e com certeza vai ter parte 2, né? Tem muita história. Tem muita história. Você já deu sua mensagem final, que você já se antecipou, se acelerado, né? Como tudo que você faz aí. Mas agradecer aí pelo conteúdo, que tem muito conteúdo aí bacana, tenho certeza que isso reflete no seu trabalho, não é à toa que você conquistou tanta coisa aí, desbravando o desconhecido, e hoje aí tem cases de sucesso, histórias aí que inspiram muitas pessoas que estão aí tentando um norte para poder seguir no mercado com os seus sonhos. Isso é muito bacana, esse apoio que você dá. Então, a gente espera você numa outra oportunidade, com certeza a gente vai bolar alguma coisa, né, Carlão? E aí a gente vai ter... Vou comprar o salmão, comprar alga. Exatamente. E com esse clima aí, a luz não acabou. A gente se despede e até a próxima, gente. Tchau! Valeu, galera!